Juízes, capítulo 14, versículos 5 a 9, diz assim: Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe a Timnate. E chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. A história de Sansão, da vida de Sansão, é uma história um tanto curiosa e repleta de contradições. Sansão foi um herói para os israelitas e foi um homem escolhido por Deus para liderar o seu povo contra os filisteus que ocupavam a terra, que estavam inclusive oprimindo o povo, etc, etc. No entanto, havia uma tendência na vida de Sansão a desobedecer a Deus, o que o levou a cometer vários e graves erros. A sua vida é um exemplo, um retrato, de alguém que tem grande potencial, grandes habilidades, alguém capacitado por Deus, mas mesmo com tudo isso, falha, não alcança o que Deus tinha para ele. Sansão tinha tudo para ser um grande líder. Não é à toa que ele está no livro dos Juízes. Deus, antes que houvessem reis em Israel, haviam juízes. E os juízes, eles governavam e lideravam o povo. Então nós lemos aqui que Sansão matou um leão com as suas próprias mãos. Tudo bem que era um leão, um filho de leão, então não era um leão totalmente crescido, mas era um leão. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero saber de leão crescido ou não. Tá? Pelo que diz aqui, a gente sabe que é filho de leão. Eu não acredito que seja um leãozinho recém-nascido. Tá? Não era um leão totalmente, mas era um leão, digamos, ainda em crescimento, mas de todo modo era um leão. Então isso demonstra a coragem e a força que Deus tinha dado para Sansão. E nós todos sabemos da força, a conhecida força de Sansão, que tinha força de vários homens, e como ele chegou a ter essa força. No outro dia, como nós lemos, voltando da viagem, ele passou no local, ele foi dar uma olhada no carcaça, no corpo do leão, para ver o que tinha acontecido. Curiosidade. E chegando lá, a gente vê que ele constatou que havia mel. Eu não consegui achar em lugar nenhum se isso é algo comum, se abelhas costumam fazer colmeias dentro de animais mortos. Eu realmente não achei. Talvez é costume, talvez uma surpresa para Sansão, eu realmente não sei dizer. Mas o fato é que ele encontrou lá dentro do leão morto, no cadáver do animal, encontrou. Ele tomou daquele mel e foi comendo, seguindo o seu caminho. Então hoje eu quero trazer uma mensagem que pegamos o tema do versículo 9, andando e comendo mel. Andando e comendo mel. Versículo 9, tomou-os nas suas mãos e foi andando e comendo dele. Olha comigo para o versículo 3 ao 5 de Juízes 13. É o capítulo anterior, nós lemos Juízes 14. Vamos ver agora o chamado de Sansão. Como é que Sansão chegou a ser quem ele foi e a força que ele teve. Juízes 13, versículo 3, vamos ver rapidamente o chamado de Sansão. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher, no caso a mãe de Sansão, e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho
ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então aqui a gente vê que Sansão tinha um chamado, esse chamado era desde o ventre, foi chamado para ser nazireu, e ele ia ser um líder e ia ajudar na libertação do povo dos filisteus. E ele começará, diz aqui o versículo 5, ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então, quando a gente vê, sua mãe era estéril, tinha filhos, então o anjo anunciou, muito parecido com Maria, só que Maria não era questão que era estéril, Maria era virgem, mas o anjo anunciou. Curiosamente, o termo usado no versículo 3 é o anjo do Senhor. No Velho Testamento, quando você vê o termo o anjo do Senhor, não um, mas o anjo do Senhor, ali está se referindo a Cristo, a uma aparição de Cristo. Então, foi próprio, tudo indica que foi o próprio Jesus que foi avisar aqui. E anunciou que ele seria um nazireu. O que é um nazireu? O que seria isso? O nazireu, não ser confundido com nazareno, alguém de Nazaré, tem nada a ver. Nazireu era um voto, havia um voto de nazireu. Vamos para número 6, rapidamente, para ver que voto de nazireu é esse. Números, capítulo 6, descreve o que é tomar um voto de nazireu. Deixa eu só explicar. Geralmente a pessoa podia tomar um voto por um tempo determinado. Então, por exemplo, eu vou tomar um voto de nazireu, eu podia tomar esse voto por 3 meses, 6 meses, 1 ano, 6 anos. Eu decidia se ia tomar ou não, e eu decidia por quanto tempo. Aqui no caso de Sansão é diferente, ele não escolheu, ele foi chamado. E no caso dele não é temporário, é desde o ventre. Desde o ventre até onde? Até a cova. Então ele foi chamado para ser um líder, e foi imposto a ele por Deus o voto de nazireu. Então olha no número 6, versículo 3. Está descrevendo as condições, os requerimentos de alguém que toma o voto de nazireu. Versículo 3, número 6. De vinho e de bebida forte. Só parar uma coisa aqui. Note como faz uma distinção de vinho e bebida forte. Bebida forte, nós sabemos que se trata de bebida alcoolizada. Bebida forte. E vinho. Se vinho fosse bebida alcoolizada, não falava vinho, bebida forte. Só falava bebida forte. Então, ele não podia tomar nem o suco da uva. Mas aí já é outro assunto. De vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá. Nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Então você vê que a uva estava fora do cardápio. Não podia comer uva, não podia tomar suco da uva, não podia tomar bebida alcoólica de uva, nada, nenhuma bebida com uva, nada. Versículo 4. Todos os dias, veja bem, todos os dias, por quê? Porque era temporário, mas para Sansão não era. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Ou seja, uva, esquece. Desde o caroço até a casca, nada de uva. Nem suco, nem uva passa, nem a casca, nada. Versículo 5. Todos os dias do voto do seu nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, enquanto a pessoa estava nos dias do seu para não falar errado aqui, nazireado, não podia cortar o cabelo. Não podia cortar o cabelo, de modo algum, está dizendo aqui. Até que se cumpram os dias. Então, tinha um começo, tinha um fim. Até que se cumpram, tinha um final. Que era o normal para alguém normalmente tomando esse voto. Até que se cumpram os dias que se separou o Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Versículo 6. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Versículo 8. Todos os dias do seu nazireado, santo será o Senhor. Então, ficou claro aqui algumas coisas. Número 1, havia um tempo determinado. Que determinado era a pessoa. A pessoa falou, eu vou fazer um voto de 1 ano, de 1 semana, de 6 meses.
A pessoa decidia. E durante aquele período, nada de uva, nada de suco de uva, nada de vinho, bebida forte, casca, carofo, não podia cortar o cabelo e não podia chegar perto de morto. Tá? Está dizendo aqui. Então, a sanção não era temporária. Era chamado do ventre e era para toda a sua vida. Então Deus tinha grandes planos para Sansão. Deus tinha planos para ser um líder, livrar o povo. E nós podemos dizer isso sobre nós. Deus tem grandes planos para nós. Não interessa o que é o plano, e não interessa qual a nossa percepção de grandeza de tal plano. Só o fato que Deus tem um plano, esse um plano, seja lá o que for, ele se torna grande, ele se torna magnífico, ele se torna importantíssimo, porque é Deus. Porque é Deus. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou usar o exemplo do rei Charles da Inglaterra. Nós somos muito íntimos, crescemos juntos quase, mas enfim. Se alguém falar assim, Nicholas, veio para o dele para o irmão Eugênio. Verdade? Agora, se eu falasse, o rei Charles está pedindo o copo d'água. Agora a coisa mudou de figura, né? Você vai tomar um banho, né? Vai escovar os dentes, pentear as coisas e tudo, porque eu vou levar água para o... Se tornou a mesma tarefa, mas agora ela tem mais peso. Por quê? Porque é o rei que está mandando, é o rei que está solicitando. Então, a mesma coisa aqui. Então, não é uma questão, é só um copo d'água. Não, não é a tarefa, mas o fato de quem lhe chama aquela tarefa que torna tudo aquilo que Deus nos chama a fazer importante, porque é Deus que chama. Então, seja lá o que for, você pode falar, não, mas Deus não me chamou para grandes coisas. Para mim, grandes coisas é eu ser alguém que vai... Pronto. Aí você tem a sua ideia de grandeza. Mas a nossa ideia de grandeza deve ser uma só. Se Deus chama, então é grandeza. Tá? Então Deus tem plano para nossas vidas. E Deus nos equipa para isso. Então todos nós podemos identificar com Sansão nesse nível. Que Deus tem tinha um plano para a vida de Sansão. E Deus tem um plano para as nossas vidas. Vamos tentar não fazer como Sansão. Sansão não foi o líder que ele deveria ter sido. Sansão não cumpriu a carreira que Deus tinha para ele. Tá? Mas, para que se cumpra, nós temos uma receita de Samuel, capítulo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Tá? Só explicando isso mais uma vez. Deus vai conceder os desejos, porque ele vai fazer o que eu quero que ele faça para mim. Deus vai conceder, Deus vai colocar no seu coração o desejo certo. Ele vai dar para você a vontade de fazer o que ele quer que você faça. Agora, para que eu tenha vontade de fazer o que Deus quer que eu faça, eu preciso me deleitar no Senhor. Tá? E continua. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então, se nós nos deleitarmos no Senhor, se nós entregarmos e confiar o caminho nele, o que é entregar e confiar? É deixar que ele determine o caminho, a direção e o como, onde e como. Isso é entregar. Você fazer as coisas do seu jeito, do seu modo, isso não é entregar ao Senhor. Isso não é se deleitar no Senhor. Isso não é confiar no Senhor. E se nós não fizermos isso, não vai ter e ele o fará. E se o fará, não vai acontecer. Por quê? Porque eu não deleitei, eu não entreguei, eu não confiei. Então, a gente vai acabar como Sansão, na metade do caminho. Então, Sansão não fazia nenhuma dessas coisas e, consequentemente, ele não cumpriu a sua tarefa. Muito bem, vamos voltar para Juízes, agora Juízes 16. Juízes 16, versículo 21. Andando e comendo mel. Pastor, o que tem isso a ver com nada? Calma, vamos chegar lá. A gente viu o chamado de Sansão. Vamos ver as consequências do pecado de Sansão. Juízes 16, 21. Então os filisteus pegaram nele. Isso aqui foi depois que ele desvendou o segredo da sua força. E ele cortou o cabelo e ele ficou fraco como homem normal. Aí entra aqui. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-lhe descer a Gaza
e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Isso aqui foi a consequência do pecado de Sansão. Isso foi o que levou o pecado, que o pecado fez na vida de Sansão. Sansão acabou perdendo a sua força, a sua visão, foi arrancado dos seus olhos, e perdeu sua liberdade. Ele estava no cárcere. Mas além disso, ele perdeu também a sua dignidade. Apesar de estar preso, cego, derrotado, se não bastasse, eles o colocaram para girar o moinho. Naquela época, quem girava o moinho eram animais. E era uma grande pedra que ficava posta sobre uma outra grande pedra, e nessa pedra de cima tinha uma madeira que era colocado o animal, amarrado debaixo, e o animal andava em volta e girava aquela pedra superior, que ficava falando sobre a pedra inferior, e eram colocados grãos, e esses grãos então iam sendo puxados e moídos, e a farinha caía. Então basicamente ele estava fazendo um trabalho do animal, de um grande líder, de um grande guerreiro, de um grande juiz, que ele deveria ter sido. Ele se tornou um animal, preso, cego, fraco, humilhado, derrotado, um animal, fazendo trabalho de animal. E um triste muito fim para uma vida tão promissora. Mais uma vez, infelizmente existem muitas pessoas que têm uma vida muito promissora, muita capacidade, muito potencial, mas acabam sem alcançar nem uma fração daquele potencial. Foi o caso aqui de Sansão. Mas o pecado é assim, o pecado traz consequências graves. Mesmo que não imediatas, mas sempre traz consequências graves. E a vida de Sansão é um exemplo. Ele passou a vida inteira sem dar muita atenção. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas foi muito triste. Mas qual foi o pecado de Sansão? É fácil, pastor. Ele divulgou a fonte da sua força. Lembra que ficaram assistindo, perguntando, insistindo, eles conversavam, diziam uma coisa, dizia outra, e por final ele sucumbiu e contou. Então sim, foi esse o pecado dele, mas não foi ali que tudo começou. E isso que eu quero deixar nos nossos corações hoje. Não foi quando ele contou o segredo de sua força, não foi ali que começou o problema. Ali foi o final. Vamos ver onde começou. Vamos ver onde teve início. Precisamos ter cuidado com inícios. Porque inícios, o primeiro passo, é o primeiro passo numa sequência. Se você ver a vida de Sansão, foi uma sequência de passos. Só quero voltar para o primeiro passo, que nós sabemos a palavra de Deus. Eu não sei se foi o primeiro na vida dele, mas foi o primeiro que foi relatado. Mas o primeiro passo é o primeiro passo de uma corrente de eventos. Se você quer parar esse evento aqui, você precisa se concentrar em parar os eventos subsequentes. Se você para a coisa aqui, tudo isso deixa de acontecer. Mas se você vai no primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e assim por diante, aí eu pergunto, qual o passo mais importante? O primeiro. Porque se não fosse o primeiro, não tinha o segundo. Se não fosse o segundo, não tinha o terceiro, e assim por diante. Então, qual foi o início? Aonde começou essa queda? Essa fragilidade, essa direção ao pecado, que culminou com ele fazer um trabalho de animal cego, preso, fraco e humilhado. Então, vamos voltar lá para o começo da história. E como nós já vimos, as condições para ser um nazireu era ver com não cortar o cabelo, uvas e derivados. Mas mais pertinentemente, eu quero que você olhe no versículo 6, ou não olhe, mas lembre-se do versículo 6, de número 6, que veio por último. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Essa palavra morto é o hebraico nefesh. A palavra nefesh significa um corpo que respirava
mas não respira mais. Note que foi traduzido como um morto. Tá? E essa palavra morto é nefesh, e se refere a algo que respirava, mas não respira mais. Foi traduzido como um morto. A gente lê isso, a gente pensa logo o quê? Mas está falando de humano. Aí a gente vai para o versículo 7, e número 6. Por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos. Então, o versículo 7, ele expande. Ele fala nem pelos seus familiares. Ele especifica, nem familiares. Então, um morto quer dizer um morto. Não é o morto, um morto. Esse um morto inclui também animais. Não é só homens, animais. Sim, pastor, e daí? Daí que o nazireno não podia chegar perto nem tocar em qualquer corpo, humano ou animal. Sansão, voltando para o versículo 9 do nosso texto, e tomou-o nas suas mãos e foi andando. E comendo uma coisa, a Bíblia fala que ele pegou o mel com quem? Com as suas mãos. O mel estava onde? Dentro do animal, do leão morto. O leão respira quando está vivo? Respira. Quando morre, ele deixa de respirar? Deixa. Ele é considerado um nefesh? É. Porque ele é um que respirava e não respira mais. Qualquer criatura, humana ou não. Sim, então quer dizer o quê, pastor? Quer dizer que naquele dia, quando ele era um jovem, voltando da viagem, quando foi ver o leão, ele tocou no morto. O leão morto. Ele sabia. Ele era nazireno. Ele sabia que não podia cortar a cabeça. Ele sabia. Mas mesmo assim, ele estava disposto a comprometer a sua fé, a sua obediência, por algo momentâneo. O que, pastor? O mel. Entenda, naquela época, eles não tinham açúcar como nós temos hoje. Açúcar como nós temos hoje é algo bastante recente. E até uns 100 anos atrás era um item de luxo que só as pessoas mais ricas e abastadas tinham acesso. E uns 200 anos atrás nem tinha, não tinha. Então naquela época eles não tinham açúcar, eles não tinham milkshake de qualquer sabor, eles não tinham pudim, não tinha doce de leite, não tinha sorvete, não tinha bolo, não tinha torta. Que vida horrível que era, muito difícil. Mas eles não tinham. Sabe qual era o doce deles? Mel. Era mel. Mel era como ele passar ali e ver um pudim, um milkshake com uma torta, pronto ali. Só que aquilo estava num lugar onde não deveria ter mexido. Por quê? Porque tinha um nefesh, tinha um morto. Estava dentro da carcaça do leão. E como é que só pegar aquela carcaça do leão, aquele mel na carcaça do leão, você teve que manusear o corpo. Eu nunca manuseei o corpo do leão, você imagina, você tem que pegar ele, você tem que ter uma forma... eu não sei, não vou entrar no assunto, mas a questão é, ele certamente mexeu. Não fala que ele pegou uma madeira, uma colher, ou alguma coisa, e foi lá, talvez porque não tinha. Se tivesse, talvez teria usado, eu não sei. Mas fala que ele pegou com as mãos, a Bíblia é clara. O que Deus está dizendo? O que a Bíblia está dizendo que ele pegou com as mãos? É para dizer isso que eu estou dizendo agora. Ele mexeu no morto, no leão morto, quando não deveria ter mexido. Então, o que eles tinham era mel, era uma guloseima da época, era algo prazeroso, era algo gostoso, e ele estava disposto a comprometer sua fé, o seu voto, a sua obediência a Deus, por algo que era temporário, imediato e prazeroso. Mas eu quero. Dane-se se vai quebrar o meu voto nazireno. Dane-se se vai desagradar a Deus. Dane-se se eu vou perder o poder de Deus. Dane-se que eu não vou cumprir a vontade de Deus na minha vida. Eu quero comer desse mel. E ele comeu desse mel. E pegou. Escolheu pecar. Então lá estava ele. Preste bem atenção. O leão está morto. Não posso pegar no leão.
Não estou vendo mel. Tem mel ali dentro. Eu vou mexer. Eu toquei no animal morto, eu toquei no nefesh, não devia ter pegado, mas tudo bem. Aí fala que ele pega e saiu andando e comendo o mel. Ó céus! O Saul desobedeceu Deus. Ele quebrou o seu voto de Nazireu. O que será que aconteceu com ele? Uma voz do céu disse: você está frito. Bzz, um raio? Não. Saiu um urso no caminho e devorou? Não. Foi atacado por filisteus? Não. O chão abriu e engoliu vivo? Não. O que foi que houve? Sabe o que foi que houve? Nada. Absolutamente nada. Não ocorreu nada, de nadica, de nada. Nada. Ele chegou em casa, mãe, pai, aqui esse mel. Opa, mel, beleza. Não houve nada. Sim, pastor, e daí? E daí é que aqui começou a queda de Sansão. Aqui foi o primeiro passo. Primeiro passo. Seria bom para todos nós, se sempre que nós pecássemos, a mão de Deus recaísse sobre nós. Se quando a gente pecasse, a gente ficar assim, ó, esperando a lapada. Mas não acontece. Eu vou voltar aqui e vou ler, versículo 9. E tomou nas suas mãos e foi andando com medo dele. Só falta dizer que ele foi assimilando. Tranquilo na selva. Não aconteceu nada. Tem muito crente fazendo a mesma coisa. Tem muito crente que está andando e comendo o mel do pecado. Andando e comendo o mel do pecado. Crente que escolhe o erro, o pecado, a rebeldia, a desobediência e segue andando e se lambuzando com o mel. Pois bem, era errado um nazireu, alguém que tinha voto nazireno, era errado comer mel? Não. Ele não podia comer uva, nada de uva, não podia cortar o cabelo e não podia pegar em ouro. Não fala nada sobre mel. Ele podia encher uma banheira de mel pela dentro se ele quisesse. O problema não era o mel. O problema foi como ele adquiriu, como ele conseguiu, onde ele buscou esse mel. O problema não era o mel. Não era o mel. É que ele decidiu jogar tudo nos ares para adquirir o mel. Como ele chegou ao mel? Ele queria o mel do jeito dele, na hora dele, no modo dele. O problema não é o mel, é como chegou ao mel. Olhem comigo para Isaías 40. Estamos vendo aqui andando e comendo mel. Não faça isso. Andando e comendo mel. Versículo 31 de Isaías 40. Nós vimos aqui o chamado de Sansão. Podemos também comparar isso com o nosso chamado, o outro chamado. Podemos ver as consequências do pecado. Também podemos aplicar a nós, mesmas consequências. E agora eu quero ver no versículo 31 de Isaías 40 a importância de esperar no Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor. O que exatamente é esperar no Senhor? É bom de saber, porque a Bíblia fala muito bem e recomenda que nós esperemos no Senhor. Mas esperar, se simplesmente ficar, eu estou esperando no Senhor. Está demorando, hein, Senhor? Estou esperando. É isso, ficar sentado esperando no Senhor, balançando as pernas. É isso, é ficar. O que é esperar no Senhor? E quando espera no Senhor, é para fazer o quê? Nada?
algo de qualquer jeito. Esperar no Senhor, só olhando para o relógio, sem fazer nada, é uma receita para cansar. Aí muito crente cansa de esperar. Rapaz, eu esperei e Deus não fez nada. Talvez a gente está esperando do jeito errado. Já pensou nisso? Ou não. Estamos esperando do jeito certo, só precisamos esperar mais. Mas a realidade, esperar no Senhor, é esperar no Senhor, e não é só uma questão de evitar pecado. Sim, claro, devemos evitar pecado, evidentemente, mas, e é uma parte importante, mas esperar no Senhor é você cultivar um relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus não quer dizer estar na igreja todo culto. Apesar que faz parte, é importante que você esteja, mas só quando a pessoa vem para todos os cultos, não quer dizer que isso é um relacionamento. Eu vou evangelizar. Evangelizar é importante, você deve, mas o relacionamento com Deus não é uma lista de caixinhas que você tem que ir lá e cruzar. Relacionamento é justamente isso. Você tem um relacionamento. Você tem uma dinâmica. Existe conversação. Existe algo vivo e real. Não é só cumprir certas tarefas e não fazer certas coisas e fazer outras. Isso não é relacionamento. Rapidamente reitero dizendo que tem coisas que nós devemos fazer, outras que não devemos fazer, assim por diante. Mas não é só fazer e não fazer. Isso não é um relacionamento. Tá? É ter um relacionamento profundo com Deus e viver de acordo com a palavra dele, tentando agradá-lo e não apenas cumprir um conjunto de regras. Ir para a igreja, evangelizar, ser bonzinho, ser bem visto, não fazer isso, fazer aquilo. Tá? Isso não é um relacionamento com Deus. Podemos enganar a todos. Podemos até enganar nós mesmos. É mais fácil enganar os outros. Tá? É mais difícil enganar nós mesmos. Mas existe. Existem pessoas que estão se enganando. Elas sinceramente acham A, B ou C. Elas acham, realmente acreditam naquele erro. Agora, o que é impossível é você enganar Deus. Enganar Deus, ninguém engana Deus. Deus ninguém engana. Mas mesmo um relacionamento humano, qualquer um, de amizade, colega no trabalho, família, qualquer relacionamento. Se não há verdade, se há falsidade, se há engano, então aquilo não vai para frente. Desmorona. Porque a verdade é a rocha. Então nós temos que ter um relacionamento com Deus que é baseado na verdade. Nós temos que querer agradá-lo de verdade, não querer agradá-lo para agradar o pai, ou a mãe, ou o pastor, ou seja lá quem seja. Tem que ter uma coisa baseada na verdade. Tá? E Sansão sabia que ele fez errado. O autor da Sansão, ele sabia que ele fez errado. E podemos ver isso no versículo 9. Onde fala que ele tomou por suas mãos, foi andando com medo dele, foi a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram. Aí termina assim. Porém, note que diz porém, ou seja, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. O que será? Por que você acha que Sansão não contou para o pai e para a mãe que ele pegou o mel do corpo de um leão morto? Porque ele sabia que era errado. Ele sabia que os pais dele não iam gostar. Você é nazireiro, meu filho. Você não podia ter feito isso, meu filho. Você não... E com razão. Mas foi o que ele fez? Shhh, na paz. Não fala que vocês perguntaram se ele mentiu, só fala que ele não disse de onde que tomaram o mel no corpo do leão. Ele pode ter falado qualquer outra coisa, só não falou a verdade. Porque o mel veio do corpo do leão. Então não sei se ele falou e o que ele falou. Mas se ele falou, não foi a verdade. Porque a única verdade era que o mel veio do corpo de um leão. Isso ele não contou, nós sabemos pela palavra de Deus.
Então, quando você começa a ter que esconder meias verdades, tapear, enganar, mentir, desconversar, aí a coisa não está muito boa, né? Não, mas é porque... olha só, tá, você quer despistar a conversa, mudar de assunto. Lembra a mulher no poço? Jesus conversando com ela. Quando Jesus tocou na questão de marido, ela desconversou. Não, porque Abraão falou que ela estava querendo fazer o que? Desconversar. Só que não dá para desconversar com Cristo. Jesus sabia, ele falou, mas você tem esse marido, está de papo. Então não adianta, você pode enganar todo mundo. Aquela mulher no poço, mulher samaritana no poço, ela queria enganar, queria desconversar. Jesus não deixou. Não, o que você tem não é seu marido, está de papo. Então você pode enganar todo mundo, até si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Então ele sabia. O que foi que Adão e Eva fizeram? Quando Deus foi buscá-los, foi atrás no jardim, se escondeu. Né? Gênesis 3:10. Adão falando, ouvi a tua voz no jardim e temi, e escondi-me. Ele se escondeu, fugiu. Quando a gente tem que fugir, esconder, tapear, mentir, encobrir, é porque a coisa não está muito boa, não. Não está muito verdadeira. Isso é querer se esconder. A gente se esconde nas trevas, no escurinho. Efésios 5:8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Andai em verdade. Nada de mentira, nada de meia-verdade, nada de engano, nada de desconversar, nada de mudar de conversa. Ande na luz. Sansão, de onde você pegou esse mel? Eu fui ali na loja de mel e comprei esse mel. Foi? Mentira. Mas eu não posso falar que eu peguei o mel no corpo do leão morto, senão eu vou me encrencar aqui. Você devia ter pensado nisso antes de pegar o mel no corpo do leão morto. Pense nisso. Se você não quer prestar contas ou dizer ou divulgar uma coisa que fez de errado, a melhor coisa é não faça aquela coisa de errado. Pronto. Não faça isso, não precisa esconder, mentir, tapear. Não precisa sair da luz, pode andar na luz. Porque quem está nas trevas é o diabo. Então o ponto de partida começou quando Sansão escolheu lá atrás. Quando ele escolheu fazer do jeito dele, decidiu esconder o seu erro. E nós bem sabemos que Provérbios 28:13 fala: o que encobre as suas transgressões. Sansão encobriu a sua transgressão. Ele pegou o mel do corpo do leão morto e não falou de onde pegou. Eu não sei se perguntaram, mas ele também não falou. Ele estava encobrindo a sua transgressão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Gente, nunca é um tempo longo demais. Nunca quer dizer nunca. Sempre não, nunca. Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a importância dos primeiros passos. O primeiro passo é o que vai dar a nossa direção. Pastor, foi um pouquinho de mel, era um leãozinho. O que tem? O que tem que era o primeiro passo? E o primeiro passo vai ser seguido pelo segundo passo. E o terceiro passo vai vir depois do segundo passo. E assim por diante. Não quer dar o terceiro passo, não deu o segundo. Não quer dar o segundo, não deu o primeiro. Tudo começa com o primeiro passo. Então não existe decisão pequena, não existe decisão inconsequente, não existe decisão sem importância, porque toda decisão errada, equivocada, pecaminosa, rebelde, é o primeiro passo de muitos. Não, pastor, vai ser só esse. Tá, vai nessa. Não, mas é só esse, pastor. É só esse passo. Não, não é. É o primeiro de muitos. Mas um dia chega. Nós vemos isso domingo. Porque o juízo não vem sobre a má obra, logo cresce a iniquidade na terra. Estou parafraseando, mas porque não vem logo. Não é que não vem juízo sobre a má obra. O juízo sempre vai vir sobre a má obra. Sempre vai vir. Só não vem logo.
E foi o caso de Sansão. Passou muito tempo entre o episódio de pegar o mel do corpo do leão e ele está lá, sem olho, preso, fraco, fazendo trabalho de jumento. Mas começou. Não quer chegar lá? Corte o mal pela raiz. Então não tem coisa pequena que você grita besteira. Não tem, porque tudo vai escalando. E chega lá, mais cedo ou mais tarde. Eclesiastes 8.1, para terminar. Eclesiastes 8.11. É justamente o que eu acabei de falar, não usamos nem ter parafraseado. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Note que fazer o mal começa no coração. O coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Por que não se executa logo o juízo? Vai dizer para Sansão se foi executado o juízo sobre a má obra. Foi. Estou dizendo que aquilo aconteceu porque ele pegou o mel do leão morto. Mas foi o primeiro passo. Houve muitas outras coisas entre isso e o fim dele. Mas começou do pequeno. Então fique alerta. Não seja complacente. Não seja, besteira, depois eu vejo isso. Depois eu volto, depois eu mudo. Eu imagino que Sansão estava lá, sem olho, preso, careca, fraco, na cadeia, pensando, rapaz, devia ter parado antes, né? Devia ter parado antes. Sabe uma coisa? Quando alguém arranca os seus olhos, não tem retorno disso. Ele foi preso, poderia se libertar. Seu cabelo voltaria a crescer, sua força voltaria. Como de fato voltou? E ele derrubou a casa e matou 3.000 inimigos lá de uma vez só. Ou algo assim. Tá. Ele ia se soltar de ser um animal de carga. Mas sabe que o que não ia voltar nunca? Seus olhos. Isso é permanente. Então, há consequências do pecado que podem ser mitigadas, podem ser amenizadas. Chama-se misericórdia. Mas chega um ponto, existem coisas como arrancaram-lhe os olhos. O cabelo ia crescer de volta. Os olhos não. Os olhos não. A Sansão poderia esperar o seu cabelo crescer, ficar forte, escapava, mas escapar para quê? Uma vida sem os olhos? Naquela época, um guerreiro, um líder sem os olhos? Isso não. Aí na sua morte, ele foi mais obediente, honrou mais a Deus que na sua vida. Precisava ter chegado a isso? Não. Tudo começou porque ele saiu andando e comendo mel. Nada de errado com o mel. O mel não é errado. É como ele conseguiu aquele mel. O como é sempre importante com Deus. Muitas vezes fixamos só no o que. Mas é o como, o motivo, como. A maneira é importante para Deus também. A complacência leva as pessoas a acreditar que elas podem pecar sem consequência. Por esse motivo. Mexeu no leão morto, pegou o mel, foi para casa, chegou em casa, deu para os pais, não aconteceu nada. Em resumo, é espantoso ver alguém como Sansão, chamado, equipado, usado por Deus, que fez grandes coisas para Deus, não foi totalmente um zero, ele fez coisas. Mas alguém assim viveu uma vida tão contraditória, tão cheia de contradições. Mas é possível. É possível nós termos feito grandes coisas para Deus e mesmo assim cair e afundar tanto.
Tudo devido a escolhas erradas, escolhas rebeldes, pecaminosas. E Sansão teve toda uma sequência. Você lê a história dele, você pode ver que era cheio de coisas que não foi só... ele pegou o mel, não. Ela foi relatada, a primeira coisa relatada, mas houveram outras coisas. Houveram outras coisas. E o pecado não só nos afeta, mas afeta as pessoas ao nosso redor. Então não vamos fazer como Sansão. Sair andando, comendo mel, caminhando no caminho. Não aconteceu nada, então está tudo bem. Vou seguir comendo meu melzinho, está tudo uma boa. Só que ele estava andando no caminho, um caminho da destruição. Enganado, mesmerizado, encantado pelo mel do pecado. Se o pecado fosse amargo, ninguém pecava. Pensou nisso? No começo, o pecado é como mel, mas ele termina muito amargo.